Estamos ao vivo, mas hoje eu tô meio guerrilha, hein, ó. Fala, meus lindos e lindas. Bom dia com vocês. Bom dia, não. A pessoa ela tá um pouco doidinha. Boa noite, meus seguidores. Renato, esse já acabou de entrar aqui, o primeiro da lista. Estou aqui com vocês. Tem gente falando de trabalho ali. Agora não. Estou na live. Parem com os trabalhos. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ó, o Thiago aí, Marideus, Hemlick. Muito bem. Estamos mais uma vez 2 dias seguidos, gente. O que é festa agora? Aqui em Curitiba tem festa do frango e da uva. É isso agora? Então, vai ser todo dia? Bom dia, né? O cara, né, Renato? Aí já corrigi. Boa noite. Tudo bem, galera? Ó, o Saulo tá aí. Agora eu tô melhor, hein? Hoje o dia foi meio esquisito, meio enjoado, não sei. Mas agora eu tô bem. Dei um ânimo aqui pra live pra gente poder bater o papo. O Aruli tá chegando aí. Estamos aqui falando do assunto do momento, nosso assunto, o assunto de sempre nosso, que é o portfólio. A Grazi já tá aí. Grazi daqui a pouco tá batendo na porta aqui. Estamos aí com o assunto portfólio de novo, né? Essa live ela tá ali essas lives têm um lado de aquecimento do nosso evento gratuito que você já, se você não entrou, tá perdendo, tá? Tá lá na bio, tá? Tem um linkzinho ali para você entrar no grupito do WhatsApp, porque no dia 21 começa, tá? A gente vai ter uma sequência de 3 aulas, 21, 22, 23, tá? Então é importante você estar lá dentro para receber os links. Beleza? O Thiago tá falando que já morou aqui em Curitiba, está entre as melhores cidades. Gosto muito, hein? Gosto muito daqui. Mas, olha só que interessante. Eu sou de São Paulo, capital. Mudamos para cá em 2012 e eu saí com aquele ranço, São Paulo, trânsito. E realmente, né? Mesmo aqui, né? Aquela coisa do dia a dia, ônibus, vai para cá, vai para lá, é cansativo, né? Mas depois eu falei, pô, São Paulo não é tão ruim, hein? Tem umas coisas muito boas, restaurantes, lugarzinhos para ir, ó. Aí eu aprendi a gostar de São Paulo, que é o esquema, você vai nas férias, aí não tem ninguém, a cidade está mais vazia, ó. Dica, hein? Como visitar São Paulo capital. Você vai pro lado da Paulista, tem uns lugares legais. Você vai comer na padaria Bela Paulista, delícia. Você come o verdadeiro Bauru, chamado num restaurante, numa lanchonete chamada Ponto Chique. O verdadeiro, sabe Bauru? Vocês conhecem Bauru? Que é o lanche com presunto, queijo e, quer dizer, o mais comumzinho, né? Tomate, um pãozinho francês. Então, lá no Ponto Chique é o verdadeiro Bauru. É o cara que morava em Bauru que criou o lanche. É um queijo todo diferente deles lá derretido e é com rosbife, aquela carninha com um pepino. Nossa senhora, queria estar lá. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos puxando o assunto aqui, portfólio, arte, carreira, Ilustra Pro, é isso que a gente faz aqui, tá bom? Tô puxando a energia porque hoje foi pegado o dia. Vamos lá. Ó, o Renato tá falando que a família dele é de Curitiba, ele nasceu no interior de São Paulo. Muito bem. Loren tá aí. Olha, a Grazi já impediu a solicitação. Calma, Grazi, deixa eu respirar. Tô brincando, tô brincando. Tá mudado aqui? Que estranho. Mutado? Vocês estão me ouvindo? Então, né? Eu espero que sim. Vocês podem dar um joinha, joinha, né? Dá um aceno, tô te ouvindo. Não, o Saulo tá rindo porque agora tá me ouvindo. Aí eu pensei, tá mudado, eu estou diferente hoje, eu estou com uma roupa mais sériazinha. Vamos lá, pessoal, voltando pro assunto. Agora parou de brincadeira, estamos aqui com essa temática do portfólio, da importância do portfólio. E hoje a nossa convidada especial, Grazi Bart, ela vai falar sobre essa transição de carreira, vai falar um pouquinho aqui, já vou dando uns spoilerzinhos, ela era da área comercial, veio para ilustração, para arte, está construindo a sua carreira, tem mais coisas aí para ela falar, e eu vou chamá-la, tá? E aí, agora eu quero ver quem que dá aquelas desculpinhas, não sei o que, não sei o que, não fiz. Queria ver você fazer um portfólio, seu primeiro portfólio, ó, pintando aqui, ó, com o aplicativo no dedinho no celular, hein?
Vamos ouvir essa história. Então vamos deixar eu achar aqui. Boa noite, galera que está entrando aí. Tem várias perguntitas aqui, viu, Grazi? Se prepara. Vamos abrir a sala. Cadê? Grazi enviou uma solicitação para participar do seu vídeo ao vivo. Ver. Ah, agora, hein? Tem que esperar a Grazi aceitar. Enquanto isso, o que mais que eu tenho para dizer? Deu certo, Grazi? Eu acho que... aí. Tá me ouvindo aí? Fazer alguma coisa? Não, você já está ao vivo aqui. Boa noite, Grazi, tudo bem aí? Bom. Boa noite, tudo bem e você? Tudo bem também. Agora estou melhor, de verdade, mas está tudo bem. Vamos lá. Ó, agora vai ficar ótimo, Ricardo. Vai ficar ótimo, com certeza. Até hoje não sei como ela conseguia fazer tão bem. Grazi é demais. Você tem um fã-clube, você sabe, né? Tem uma galera aí que manda mensagens, que é isso aí, Grazi. Está construindo aí a sua rede de fãs. É uma história que o pessoal acaba gostando, né? Acaba se identificando um pouco com a minha história e acaba virando fã. Mas, na verdade, eu que sou fã delas e de todos eles. Ah, muito bem. Muito bem. Então vamos lá, Grazi. Eu vou dar uma primeira apresentação, depois você puxa aí um breve histórico aí. A Grazi hoje faz parte aqui da nossa equipe, da Escola Rise, e ela está trazendo os conteúdos dentro do Ilustra Pro e também no canal do YouTube, assim como esse evento que a gente está organizando, falando desse lado do marketing para ilustradores, né? Dessa questão, porque ela já vem de uma área comercial, ela vai falar ali, mas ela traz esse conhecimento para a gente trazer uma aplicabilidade, né? Como que eu vou atrás de um cliente? Como é que eu posso fazer a famosa prospecção que está tão em voga no momento? E a Grazi traz esse conhecimento para a gente. Eu sempre tive o caminho, e o portfólio faz parte disso, dessa construção e evolução. Mas a gente tem ações que a gente vai fazer para não ficar esperando, né, as coisas acontecerem. O que eu vejo, inclusive com ilustradores muito bons, profissionais muito bons, quando tem uma baixa demanda de mercado, né? Às vezes o cara o cara é tão bom, por que ele está sem trabalho? Então tem movimentos que precisam ser feitos, tá? É a famosa frase, quem não é visto não é lembrado. Depois até posso puxar um ganchinho de algumas coisas que já me aconteceram nesse sentido. Mas vamos lá, Grazi, fala um pouquinho para quem não te conhece aí, da onde você veio, do seu histórico aí de carreira, e como que você migrou, está fazendo a migração aí para a parte das artes. Bom, o meu histórico já é meio longo, né? Mas eu vou tentar resumi-lo para a gente não ficar aqui até amanhã, né? Já não sou tão jovem assim de carreira, né? Eu sou formada em administração de empresas há mais de uma década atrás e trabalhei com consultoria estratégica. A primeira coisa que eu fui trabalhar. Era meio que o padrão, né, na minha faculdade. Ou você ia para banco de investimento ou ia para consultoria estratégica. E eu fui para consultoria estratégica, trabalhei lá por, sei lá, uns 5 anos. Depois eu ainda continuei trabalhando com isso como um segundo emprego, né, fazendo isso de uma forma autônoma por muitos anos, até ontem estava ainda fazendo isso. Mas fiz algumas migrações na minha carreira, eu trabalhava muito, era sempre uma pegada muito intensa que eu... não era assim, não era o que eu queria, né? Meio rápido assim, eu percebi que não era bem o que eu queria. Daí eu fiz 2 migrações, eu migrei para o interior, né? Eu também saí lá de São Paulo, capital, com ranço, do mesmo jeito de todo mundo. Mas não quero voltar nem para visitar, tá, Ricardo? Você tá errado. Tá perdendo. São Paulo tem suas coisas boas, sem dúvida, mas, assim, eu saí de lá, assim, satisfeita, sabe? Me deu o que eu precisava, e daí eu migrei para o interior, eu continuei trabalhando com consultoria ainda remoto, né? Então eu trabalhava como freelancer, daí eu consegui um emprego na área de marketing, aqui na minha região, daí fui trabalhar com marketing de vendas especificamente, e finalizei essa minha carreira como gerente de marketing de uma empresa pequena de modelos matemáticos, né? Eu sempre trabalhei com marketing de coisa simples, assim. Trabalhava com biometria, com inteligência artificial, lá quando ninguém estava falando disso. Trabalhei com modelos matemáticos para logística, então era sempre tudo bem complexo, assim.
Mas eu gostava, era um negócio que eu fazia bem, eu tinha sucesso nessa carreira. E a vida traz um monte de coisa, né, pra gente, alguns infortúnitos, algumas coisas mexem com a nossa, com o nosso, né, com o nosso dia a dia. E daí, quando eu tive filhos, eu resolvi parar de trabalhar, né? Foi um negócio meio planejado, né? Não foi do dia para a noite. Eu e meu marido, a gente decidiu que era o que a gente queria fazer pela nossa família, então uma decisão em conjunto, né? E eu fiquei como mãe full time por uns bons anos, nem sei quantos, uns bons 4 anos, sei lá, fazendo isso, né? Me dedicando 100% a eles e a nossa família. E daí chegou uma hora que isso começou a ficar demais para mim, começou a ficar muito pesado e eu queria sair um pouco do mundo das crianças, eu queria voltar a ter renda, eu queria voltar a fazer coisas que me dessem satisfação profissional. E daí eu saí procurando, né? Caçando. Eu não queria voltar para o meu emprego anterior, eu não queria de jeito nenhum. E eu falei, aqui tá aqui uma chance, né? O universo está te dando aquela chance para você fazer outra coisa. O que vai ser? Não fazia ideia. Tá, então, assim, eu não tenho a história do... eu sempre desenhava, eu ilustrava como hobby. Eu fiz um curso de artes quando eu era pequena, eu tinha 10 anos de idade. Só que eu fiz num estúdio de profissionais, sabe? Minha mãe me colocou num estúdio de arte profissional. Eu e a minha irmã, eu tinha 10, ela tinha 13 e só adulto, né? Fazendo. Então a gente fazia pintura de modelo ao vivo, sabe? Fazia umas coisas já avançadas para nossa idade. Mas foi aquilo. Eu nunca mais pintei, nunca mais ilustrei, nunca mais fiz nada. E daí peguei aí no meio da pandemia e comecei a procurar coisas que me dessem interesse, que me dessem satisfação. Peguei um artigo que falava assim, olha, se você quer fazer transição de carreira, você tem que perguntar os porquês. Os porquês das coisas que te fazem feliz, né? Você gosta de trabalhar com isso. Por quê? Qual é a parte que você mais gosta do seu trabalho? Por quê? E daí eu cheguei lá num conjunto de categorias de coisas que, basicamente, eu queria trabalhar com coisas bonitas. Eu queria trabalhar com coisas que eram belas, que eu pudesse ficar fazendo coisa bonita o dia inteiro. E daí testei ser confeiteira, fazer bolo para vender, eu testei fazer festa, eu testei um monte de coisa. E daí, num momento, eu caí num aplicativo que tinha um pincel, né? Que não era para fazer isso, mas tinha um pincel. E daí eu comecei a desenhar. Falei, caraca, dá para desenhar isso aqui, não acredito. E comecei a pensar, nossa, se eu tô desenhando aqui, deve ter um mundo de gente desenhando. Daí foi caindo a ficha, né? Falei, claro, tudo que a gente olha é ilustração. Tudo. Embalagem tem, TV tem, tudo. Livro. E sabe quando não tinha caído a ficha? Que existe uma indústria enorme fazendo isso? E daí comecei a fuçar. Comecei a procurar. Fui encontrando vários cursos, né? A pandemia foi aquele boom de cursos de tudo. Fiz alguns cursos e comecei a desenhar naquele aplicativo. Na verdade, não foi no primeiro aplicativo, mas depois eu comecei a desenhar no Sketchbook App. Então eu tenho um Samsung, né? Ele tem uma telinha maiorzinha, não o S10, né? E ele, desenhava bem. O Sketchbook App, se você pegar o dedo lá e ficar desenhando, é uma delícia. Parece que você tá com um pincel na mão, assim, você tá com um giz, né? E comecei a rabiscar, desenhar, não sei o que, daí fiz um curso e falei, eu vou testar esse mercado. Fiz acho que uns 2 cursos diferentes e falei, eu vou testar, me joguei, falei, vou ver se dá, vou ver o que dá pra fazer. E daí, né, portfólio, o que você tem que fazer quando você quer entrar no mercado de ilustração? Portfólio, né? E daí comecei a pensar o que dava pra fazer, daí comecei a rabiscar um monte de coisa, tudo que eu fazia, meu Luciano ficar doido. Tudo que eu desenhava virava peça de portfólio. Tudo. Então, eu fiz uma xícara. Daí eu fiz uma mulher pulando na xícara. Coloquei uns letterings e fiz lá um banner. Fiz uma girafa. Coloquei umas flores na girafa. Fiz uma girafa Frida Kahlo, sabe? Fui fazendo no celular. Foi mais ou menos um mês. Eu coloquei, acho que 10 peças no ar. Em um mês e meio, mais ou menos. Mas eu ficava que nem louca, né? Tava sentada. Eu lembro muito dessa cena. Eu tava sentada num dia
na casa dos meus pais, criançada correndo, não sei o quê, e eu com o celular lá, assim. Aí meu pai sentou do meu lado, eu tava vendo, nossa, tá ficando bem bonito, né? É, você viu, pai, que legal? Mas só dá pra você desenhar no celular? Não tem nada melhor pra você desenhar, não. Eu olhei pra ele, falei, eu nem sei. Eu tô fazendo aqui o que dá, sabe? Eu falei, uma hora eu vou ver, uma hora eu vou descobrir isso. Falei, deve ter, mas deve ser bem mais caro, né? Mas se você gosta, né? Vai atrás, não sei o quê. E daí aquilo também ficou na minha mente. Falei, uma hora eu vou ter que, né, profissionalizar se eu quiser mesmo. E daí continuei nessa pegada, fiz muita prospecção. Como eu já trabalhei com a área de marketing de vendas, né? É um caminho que eu já conhecia muito bem, né? Então, foi só entender que para a área de ilustração também funciona, né? Tudo aquilo que a gente já fazia nas outras empresas. Inclusive, não é só prospecção, é muito mais coisa do que isso, né? E a gente conversa um pouco disso na escola também, na escola Rise, que não é só sair prospectando, você tem que, né, entender o marketing, planejar, fazer uma estratégia legal para conseguir fechar várias pontas, né? Então, eu saí fazendo isso, mostrando meu portfólio na cara da coragem, falando, isso aqui que eu sei fazer, você tem interesse, né? Podemos trabalhar juntos. E, assim, fechei E, na verdade, foi esse outro projeto que eu fechei foi depois. Mas eu passei uns 6 meses e não vinha nada. Não vinha proposta, não vinha orçamento. Eu sei que você, para fechar trabalho, tem que ter muito pedido de orçamento. Não é cada um orçamento fechado, né? Então eu comecei a ficar nervosa, angustiada. Falei, Jesus, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não vai dar certo, mas eu queria, sabe? Daí eu gostei, falei, eu quero profissionalizar, vi que o mercado é gigantesco, né? Que assim, existe uma porrada de coisa que dá para você fazer como ilustrador, né? É mais uma questão de você escolher e trabalhar como profissional para aquilo. Eu falei, acho que, assim, me encontrei, quero fazer isso. E daí parti para um segundo momento, né? De evolução técnica, né? Evolução das minhas habilidades de ilustração mesmo. Então, aquilo que eu estava fazendo meio no feeling, no dedo, falei, bom, não dá mais. Se eu quero profissionalizar, vamos profissionalizar, né? E daí entrei na Ilustra Pro. Eu comprei primeiro uma mesinha daquelas pequenininhas, né? De desenhar. Tava com um notebook que não funcionava muito legal a mesa. Ainda estava no sketchbook do computador, fiz algumas coisas lá. Daí consegui fechar um primeiro trabalho. O cara gostou do que eu tinha feito no celular e queria que eu substituísse só uma parte da arte para um gringo, que me achou por acaso. E daí fechei, foi um valor legal. Daí, tipo, já pagou o curso, sabe? Daí falei, bom, vamos indo. E daí comecei a aprender Photoshop. O Luciano Comorizono me ajudando muito todas as semanas, fazendo exercício toda semana, pegando o feedback dele. Eu falo que ele dá uns tapas na cara gentil, né? Mas que joga a gente pra cima, faz a gente crescer, né? E daí me dediquei pra caramba, fiz tudo que dava pra fazer e agora acho que não faz nem um ano que eu tirei a última peça do celular do portfólio. Imagina, foi esse ano que eu tirei. Então, eu fiz um portfólio de 10 peças em 2 meses e demorei 1 ano e meio para substituir todas aquelas peças por outras melhores, sabe? Porque daí fiz com outro naipe, né? Outro tipo de peça, muito mais elaborada, buscando sempre uma qualidade muito melhor, né? E daí consegui fechar projetos mais legais, né? Então eu já comentei aí, o pessoal conhece que eu fiz um trabalho para FTD, super bacana, já no Photoshop. Fiz também umas capas de caderno que ainda não foram lançadas, mas estou super ansiosa para todo mundo poder ver. Então, sabe, tá rolando bem melhor, bem mais legal. Já tem um dinheiro muito melhor entrando também. Consegui comprar uma Cintiq bacanuda, nunca mais vou desenhar no celular. Né? Muito bom. Então, assim, resumindo, é isso aí que aconteceu na minha vida. Legal. Vamos lá, vou passar alguns pontos, eu até anotei algumas coisas. Primeiro, assim, a gente brinca com isso, mas realmente é impressionante, né? Você sai de 1 mês e meio, 2, fazendo peças pintadas no celular,
para conseguir, dali a 6 meses, por uma sorte, alguém viu uma peça daquelas e quis, né, adquirir, comprar, e aí você vê essa necessidade de que não é porque assim, a gente fala muito, é um assunto que a gente está sempre conversando entre nós, né, a coisa do marketing, da venda, é necessário, é uma ferramenta, né? Mas, cara, você só fazer por fazer, vai acontecer o que acontece com um monte de gente vem pra gente, né, no Ilustra Pro e fala assim, eu tentei por 6 meses, outro dia teve uma mensagem, eu já falei isso numa outra live, o carinha falando com a Ellen, que cuida dessa parte de matrículas, o carinha falando assim, pô, faz 3 anos que eu tô prospectando e nada aconteceu. Cara, tem algo de muito errado que você tá fazendo. Não pode ser Pelo amor assim. de Deus. As coisas levam um tempo, elas vão maturando, naturalmente, qualquer coisa que a gente faça na vida é assim, mas não nesse nível, né? Então, é sempre importante olhar e com o direcionamento é mais fácil, obviamente, de o que eu estou fazendo, onde eu estou errando. A gente está batendo muito nessa tecla do portfólio, porque a gente viu a história da Grazi, né? Então, você cria um portfólio de uma maneira, eu vou usar uma palavra aqui, não desmerecendo o seu trabalho, mas de uma maneira rudimentar, ali, pintando, né, no celular com o dedo, que ainda gerou um fruto mais à frente, mas aí chega uma hora que ela fala assim, pô, aqui, se eu quero continuar, se eu quero transformar isso realmente numa transição de carreira, agora eu tenho que dar um passinho maior, né? Vou ouvir o que meu pai falou lá, né? Invista, né? Então, é o equipamento, é um primeiro passo, é uma tabletezinha menor, e isso vai progredindo, né? Porque é o ferramental, não tem como, né? Se eu não tiver um mínimo de uma qualidade aqui com o meu celular, para a gente poder conversar, vai ficar um negócio esquisito, né? Então, isso, qualquer carreira vai ser assim, né? Claro que a gente não vai se apoiar apenas na ferramenta, mas sim, ela é importante para a nossa evolução, tá? E uma coisa que eu achei curiosa, assim, você não tem o histórico famoso de 90% dos alunos que eu atendo, que é, nossa, quando eu era pequeno eu adorava desenhar, e agora a vida me levou para outro lugar. Muito curioso, porque você teve um contato com a arte, mas não é um negócio assim, beleza, né? Mas aí você resgata isso, na verdade não é um resgate, né? Você encontra isso num momento que o mundo colapsou, você começa a olhar, pô, não quero, já tive uma carreira que eu não quero continuar, sou mãe por tempo integral e agora está na hora de voltar ativa, isso aconteceu aqui em casa também, uma história muito parecida, com o meu filho tinha 3 para 4 anos, a Renata já estava assim, preciso fazer alguma coisa, e ela foi estudar cinema na Melier, então foi uma coisa muito parecida, porque a gente tem filho, né, e conhece pessoas que têm filho, eu tenho sobrinhos, eu sei as dificuldades que é, principalmente para a mãe, né, que absorve, né, na grande maioria, diante da nossa estrutura sociedade, absorve, assim, cara, quem cuida dos filhos é a mãe, né, e aí, onde fica a mãe profissional, a pessoa que escolheu uma carreira, ou a pessoa que quer mudar de carreira, onde que se encaixa isso, né, então chega uma hora que, principalmente quem tem uma profissão, uma atividade, vai chegar uma hora que vai precisar voltar, né? Precisa resgatar aquele momento, e aí é um malabarismo, né? Para fazer as coisas acontecerem. A gente tem um histórico de várias alunas aqui, né? Mulheres, a gente tem algumas alunas que têm filho também, e a gente sabe, né? Eu, Luciano, meninos não entendam mal, mas a gente brinca aqui que, pô, o time das mulheres aqui dentro, elas dão um gás, que é uma coisa de foco, assim, é uma coisa que impressiona mesmo, né? Enquanto eu até os meninos queria aproveitar e comentar sobre isso também. Eu acho que esses dois pontos foram... Eu acho que isso dá uma diferença, assim. Esses 2 pontos, no fim, me ajudaram, sabe? A primeira coisa, porque como eu não vinha de uma vida inteira ilustrando, e eu não achava que eu sabia tudo, sabe? Uhum. Eu não achava que eu já tinha estudado o suficiente, que eu já desenho aqui, faz 15 anos que eu desenho, sabe? Não, eu entrei e falei, essa é uma carreira que eu quero ter, então eu vou fazer como se qualquer outra carreira, certo? Se eu quisesse, sei lá, fazer bolo, eu ia ter que estudar aquilo, eu ia ter que fazer cursos, eu ia ter que enfiar de cabeça, sabe? Ler livros sobre fermentação, né? Sobre tudo isso. Então, você entra com outra mentalidade, do tipo, eu preciso aprender com quem já está no mercado, né? Com as pessoas que manjam disso, que são profissionais disso.
E não eu vou achar que porque eu rabiscava lá na escola, ou porque eu fiz um curso há 20 anos, 25 anos atrás, Jesus amado, mas que é o suficiente, entendeu? Então isso ajudou, porque daí eu entrei com outra mentalidade. E a questão de ser mãe e de ser mulher, e a gente vê no Ilustra Pro a mulherada assim, entra com outro gás. Porque a gente sabe que se a gente não for muito boa no que a gente está fazendo, não tem espaço, sabe? Então, eu como mãe, eu tenho lá 2 horas por dia. Esse ano eu tenho mais tempo, graças a Deus, porque meus 2 filhos estão na escola. Mas o ano passado eu tinha um filho que ficava em casa 100% do tempo. Ele não ia para a escola. Então eu tinha, sei lá, 2 horas no dia de liberdade. 4 se eu trabalhasse de madrugada. Eu pegava aquele tempo e eu fazia o máximo que dava. Eu estudava, eu ilustrava, eu fazia prospecção, fazia tudo em 2 horas, sabe? Eu deixava tudo pronto à noite para chegar de manhã, acordar e mandar e-mail. Eu acordava antes deles e saía mandando e-mail de manhã enquanto eles estavam dormindo. Eu deixava tudo arrumado, os e-mails tudo digitado de madrugada. E de manhã eu ia lá, tava sem até alguém acordar, entendeu? Acordou, acabou a vida, agora fazia o que dava, sabe? Então, é um negócio assim, de tipo, às vezes, se você quer, né, e não tem muito tempo, você faz aquele tempo valer, sabe? Então, eu acho que isso ajuda, se você ter, assim, mesmo que é difícil para todo mundo, né? É difícil para mim, é para todo mundo que quer fazer transição de carreira, é difícil. Mas se você tem um tempinho e é isso que você quer, tipo, usa ele bem direitinho, sabe? Usa ele com foco, né? Com certeza. Para fazer acontecer, né? Então eu acho que isso no fim acabou me ajudando, sabe? Para conseguir fazer essas coisas de uma maneira mais rápida. Você vem de uma linha de estrategista, né? Então você falou, aqui é o que vai ter que ser assim, né? Isso é muito bom. Tem muita gente que pergunta assim, quanto tempo eu devo estudar? Teve um rapaz que falou, eu tenho 4 horas por dia, é suficiente? Cara, se você estudar direitinho, maravilhoso, né, direcionado, é excelente. Né? Porque as pessoas falam, a gente cria uma ilusão, o dia que eu tiver tempo, não, eu vou tirar um tempo. Cara, não existe isso. A gente vai ter que achar um lugar e ter um compromisso, né? Eu acho que esse seu lugar por toda a estrutura que te cerca, você achou esse lugar e assim, e entrou de cabeça, né? Acho que acho que isso mostra o diferencial, né? Vamos sair um pouco da esfera, né? Para não ficar uma coisa de homem, mulher, não, vamos sair desse lugar, olhar um pouco mais distante, que isso tem um peso, com certeza. Mas assim, aquela palavra assim, mindset, né? A sua mentalidade é assim, cara, eu tenho essa hora, eu quero fazer isso acontecer, então, né, eu vou fazer o possível para que isso aconteça. E aí, dentro de um espaço curto de tempo, a gente vê a sua evolução, a gente vê o seu envolvimento, a gente vê o que você vem construindo, né? Inclusive nas redes sociais, com as pessoas que te admiram, isso é muito bom. Isso é uma coisa muito bonita de se ver. A Lauren deixou um comentário que ela falou que o primeiro job que ela teve, que ela licenciou, foi uma ilustra que ela fez um desafio de retrato do Ilustra Pro, tá dentro, ó. Então, às vezes, um desafio que você faz, estudos que você possa fazer, podem virar também algum trabalho. A gente falou disso ontem com o Luciano, né? Às vezes tinha alguém perguntando que tinha medo de postar, aquela posta, né? O seu primeiro portfólio são os seus estudos, foi o que aconteceu com a Grazi, né? Depois ela trocou o portfólio dela com peças melhores, mais elaboradas, com mais tempo, né? Então esse é o lugar, né? E isso vai caminhando numa evolução constante aí. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. É meio chato ver os comentários aqui, né? Eu não consigo nem curtir nem nada aqui, eu só tô vendo umas coisas. Não, fica tranquilo. Isso entrou aqui. O Renato falou, caraca, eu reclamando que só tenho 2 horas por dia, então. É isso, Renato. Bem conduzido, né? Você que tem o nosso material, você que tem o nosso acompanhamento, assim, organizar a sua semana, né? A gente tem módulos ali, logo no comecinho, que ajuda um princípio de organização, senão não dá para fazer. Eu estou no lado oposto da Grazi, né? Então, assim, eu tenho filhos, a minha esposa assume, assim como a Grazi, a maior parte dessas funções, apesar de que ela também trabalha, mas eu costumo falar assim, eu não conseguiria fazer tudo o que eu faço
se eu não tivesse esse suporte, né? Se eu não tivesse uma pessoa que auxilia com, né, com filho, com casa, com 1 milhão de outras coisas, eu não conseguiria ter 2 trabalhos com contrato fixo até o tempo atrás que eu tinha, e as aulas, e isso e aquilo, né? Então, é legal também ver um pouquinho, um pedacinho do seu começo de história que você falou, né? O casal, o combinado que vocês tinham, a decisão que vocês tiveram de mudar, né? Tudo influencia aí, né? O andamento das coisas. Muito bom, muito bom. Você falou uma Sim, coisa aqui e agora é ele que tá lá com as crianças pirando, entendeu? Então, é uma decisão em conjunta. A hora que eu falei, eu vou voltar a trabalhar também, foi assim. Eu não fui discutir com ele se eu ia ser ilustradora ou não, porque isso é uma coisa minha, uma decisão minha, uma escolha minha, mas voltar a trabalhar é uma decisão em família, né? Porque muda tudo, né? Então ele tá lá pirando agora, com 2 que voltaram da escola doidos. Mas é isso, sabe? De manhã eu que tô lá, ele tá trabalhando. Então a gente vai se ajeitando, né? Agora, 2 horas, Renato, é pra você estudar muito, cara. Estudar, prospectar, fazer um monte de coisa, cara. Organiza aí seu dia. Dá pra fazer muita coisa. É bastante, é bastante. É bom. É bom porque a gente demora muito, né, para entrar assim no momento, né, de estudo e tudo mais. E quando você tem pouco tempo, você não demora, você entra e vai. E só pau, porque você falou uma coisa que eu achei legal, assim, que entra num nível de organização, né? Você falou de deixava tudo meio pronto, de manhã você mandava os e-mails, né? Eu falo muito dessa coisa do meu espaço de trabalho, né? Se todo dia, eu lembro que tinha já aconteceu mais de um aluno comentar, minha tablet fica em um lugar, depois eu tenho que ligar. Cara, você tem que deixar tudo dentro da possibilidade de você ter um espaço para isso, por menor que ele seja, deixa tudo organizado, né? A gente fala muito isso, vai estudar, vou fazer estudo, que nem a gente já teve, desafio de 30 dias desenhando retratos. Cara, separa todas as imagens já deixa separadinho a imagem, qual imagem você vai desenhar amanhã, né? Todo esse processo que às vezes é chato, né? A gente acha que associa a arte com esse lugar de só da inspiração, que tem esse lado da exploração, mas se você não trazer um pinguinho de efetividade, assim, de organização, eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso, eu vou assistir a aula na segunda, de terça a sexta eu pratico e entrego o exercício. Se não tiver um mínimo disso, fica difícil. Aí fica nesse lugar muito vago, e aí é interessante, né? Porque eu estou falando da arte no sentido de produto mesmo, tá, pessoal? De carreira, profissão. Né? A arte tem o lugar belo, tem o lugar dessa coisa meio etérea que de vez em quando eu falo. Aqui a gente está falando foco para fazer a coisa acontecer como profissão, tá? Então não desmerecendo o outro lado, mas entendendo as diferenças. Mas é preciso ter esse olhar que nós não os artistas não, eles às vezes têm um lugar de eu não gosto das outras profissões, não gosto do meu emprego, não gosto do meu trabalho. Mas na hora que você fala para o cara sentar e produzir e estudar, cai num lugar às vezes de divagação, de me perdi. Assim, aí não dá. Aí realmente, assim, se a gente não puxa, fica difícil mesmo. Uma coisa assim, eu enfrento dificuldade, eu tenho dificuldade em estudar, e cada pessoa tem realmente elementos que diferenciam, né? Maneiras de estudar diferentes que funcionam para um, não funciona para outro, até aí tudo bem. Mas a gente ficar meio perdidão, assim, é ruim, tá? Porque aí a coisa vai demorar muito para acontecer, não vai ter a velocidade que a Grazi teve, né? Das coisas focada, fazendo, produzindo, estudando, sabendo que tem que melhorar, colhendo os feedbacks como ela teve e continua tendo, né? Para ter um direcionamento de uma evolução. E a gente está falando de uma pessoa que já passou por uma carreira que é a mesma coisa, né? No sentido de aprender administração e como é que eu lido com o cliente, como é que é venda. De novo, né? A versão anterior também, processos, passo a passo, como que faz, né? Senão a gente vai ficar sempre nesse lugar que eu não vou entrar numa esfera assim, parece que eu estou julgando, né? Nós, brasileiros, mas a gente começa a comparar com indústrias onde existe uma indústria realmente criativa ali de produto, a gente acaba ficando num lado muitas vezes um pouco amador, né? Até a mentalidade acaba sendo um pouco amadora. Estava conversando com um amigo meu ontem, que mora no Canadá, a gente estava na mesma equipe, e a gente estava comentando das escolas, né? Tipo, ele já deu aula no Brasil, ele já fez cursos tipo na Saga, 2 anos de curso, e aí ele foi no Canadá fazer um curso lá de 1 ano.
Cara, assim, tudo bem, os valores eram diferentes, mas é gritante a diferença de mentalidade que você tem para entrar num curso gringo, né? Cara, é assim, ou você faz, senão não vai rolar, né? Aqui a gente leva, porque geralmente tem uma faculdade, faço faculdade, eu trabalho, eu tenho um monte de coisa, e aí eu vou estudar, né, o último horário da noite, né? Então, tem elementos aí que complicam um pouco, né? O desenvolvimento, se a gente não tiver a mentalidade certa, assim como Grazi e Bart tem. Eu linkei, você achou que eu estava me perdendo no assunto? Eu linkei, eu voltei. Jamais, jamais. O cara nunca se perde. Você falou uma coisa que eu achei legal, que eu lembro que eu comentei, uma vez eu indiquei para a Kátia. Você falou do porquê, os porquês. Né? Por que eu quero fazer isso? E eu lembrei do livro Comece pelo Porquê, que é super famoso, do Simon Sinek. Tem palestra dele no YouTube, que ele começa pelo que ele chama de círculo dourado, né? Comece pelo porquê. Primeira coisa é se perguntar por que você está fazendo as coisas, né? Depois vem o como e depois vem o quê. Digita no YouTube, você vê 1 milhão de palestrinhas dele, e são bem legais, e é legal pensar isso, né? Por que eu faço o que eu faço, né? Por que eu quis ser um quadrinista? Por que eu quis me envolver na área criativa? Por que eu não fui fazer outra coisa, né? E aí a gente começa respondendo esses porquês, a gente ajuda até a alinhar quando a gente anda meio solto, né? Por que eu não estou fazendo aquilo que eu falei que queria muito fazer e que quando me perguntam eu me debruço e falo, nossa, eu amo. Cara, ama mesmo, né? Por que você está fazendo? Ou por que você não está fazendo, né? Uma perguntinha para vocês aí. Muito bem, Grazi. Até essa questão de, por exemplo, o portfólio, né? No que focar. Eu fui pelo caminho mais fácil nessa segunda versão do meu portfólio, né? Então, por que você desenha legumes, flores e frutas? Porque é fácil para mim. Porque eu gosto, entendeu? E porque vai fácil. Ih, travou. Voltou? Voltou. Cliquei sem querer no celular, bagunçou. Não, tá aí. Então eu fui pro lado do que era mais natural para mim, sabe? Em vez de eu pegar e falar, eu vou ser bom em tudo, e eu vou querer pôr tudo no meu portfólio, eu fui lá e falei, eu tenho um negócio aqui que eu sei fazer bem, que eu faço com facilidade, mais facilidade, né, do que o resto, e que, aparentemente existe um mercado que usa, né? Então, embalagens usam, um pouco de produtos, como eu estou fazendo, para os cadernos, né? Tem didáticos também, essa parte dos animais, né? Então, vou tentar isso primeiro, né? Eu vamos dizer, me especializar num negócio que para mim é mais fácil do que ficar tentando num negócio assim. Por que eu preciso trabalhar com publicidade, sabe? Não, é isso que vai me fazer feliz? Não, eu quero simplesmente pintar. Eu só quero fazer isso. Você paga para pintar. E daí eu vou fazer o que é mais fácil para mim, que eu vou ser melhor num primeiro momento, sabe? Então, eu acho que tudo isso ajuda na hora de tomar algumas decisões e não ficar nessa, faço isso, faço aquilo, né? Faço aquilo outro. Porque daí a galera fica muito tempo lá pensando no portfólio, né? Você fica visualizando ele e falando, nossa, eu queria que o meu portfólio fosse de tal forma. E não consegue, né? Não consegue chegar lá. Por quê? Porque você está só sonhando, né? Você precisa pegar, fazer o que para você sai melhor e que tenha uma aderência com algum mercado, né? Precisa ter o match das coisas, né? É isso que a gente tem conversado, né? E até vou trazer um gancho, você não perguntou, mas eu vou fazer o gancho, que eu nem faço ideia quanto tempo faz que a gente está falando. Mas por que eu levei essa área? Por que eu quis começar a dar aula de marketing e de prospecção no Ilustra Pro? Porque eu estava lá cercada de amigos que faziam ilustrações melhores do que as minhas e que não estavam fazendo prospecção nenhuma. Não estavam levando isso para lugar nenhum. Né? Então, eu arrumei job para Kátia, eu arrumei para Lauren, eu arrumei para Ana, eu arrumei para o Luciano, que até trabalho para ele, eu arrumei. Todo dia eu tô passando vaga pro Saulo, pro Jeff, que tem ajudado ele recentemente. Então eu ficava vendo, e daí eu ficava falando a mesma coisa para várias pessoas diferentes, né? E tentando ajudar eles de várias pessoas diferentes, e eu falei, peraí, vamos juntar, tá faltando essa informação
para esses ilustradores, né? Eles precisam entender que eles precisam se apresentar para o mercado, que eles precisam ter uma vitrine, mas que eles precisam mostrar essa vitrine para as pessoas, ir atrás desses potenciais clientes, né? Falei, então vamos juntar isso num material que possa ajudar, né? As pessoas, e é isso que a gente vem fazendo lá dentro da Escola Rise, no curso Ilustra Pro, né, Ricardo? Exato, exato. E lembrando de novo, se você não entrou, depois entra na bio aí para o nosso evento Ilustrador de Sucesso, tá bom? Que vai ter mais material da Grazi lá, falando desses elementos, plataformas e tudo mais. Eu vou trazer, eu deixei anotado ali, teve algumas caixinhas de perguntas aí. A gente está caminhando, como a 40 minutinhos, mais um pouquinho aqui. Vamos lá. Perguntinha, o que te impulsionou? Você já falou um pouco disso, né? Buscar a carreira de ilustração foi porque você queria fazer coisas bonitas, né? Você queria se desvincular um pouco desse lugar, né, da carreira anterior, né? Então, foi buscar algo que fosse agradável para você, né? Então, buscou um espaço para você mesmo, né? Então, essa aqui já está respondida. Teve uma pergunta... Era isso, e eu queria ter uma carreira autônoma. Era algo que era uma prioridade para mim. Entre, né, meus pré-requisitos para arrumar um emprego eu queria ser autônoma, porque eu queria ter horário flexível, né, e eu queria trabalhar com coisas bonitas, então passar o dia olhando coisas lindas, não monstros e nem dragões, mas coisas bonitas. E tinha mais alguma coisa. Eu queria ganhar um dinheiro razoável, né? Então eu queria trabalhar com alguma coisa que tivesse um valor de mercado razoável, né? Para eu poder trabalhar poucas horas e fechar o quanto eu precisava ganhar. Então foram essas 3 coisas que me levaram aí para esse mercado. Legal. E você vê o pensamento muito diferente, né? A maioria das pessoas vai falar, não, a arte não dá dinheiro. Não, eu escolhi a arte porque vai me dar um dinheiro razoável, né? Não, mas você põe na conta quantos brigadeiros você precisa enrolar para poder viver de vender brigadeiro. Daí você fala, não, acho que a arte dá mais dinheiro. Muito bem, muito bem. Uma coisa que eu ia puxar, eu divaguei um pouco, mas ontem a gente falou com o Luciano da questão dos temas dos gostos pessoais. O gosto pessoal do Luciano é o dragão, é o monstro, é o concept. E você traz o tema das coisas que te agradam, né? Você posta muita foto de natureza, de planta, né? E você está puxando cada vez mais esses elementos para o seu trabalho. E aí fica característico, né? Muito presente, né? A questão da natureza, dos temas que você gosta, né? Então, se quem tem uma dificuldade muito grande de não saber por onde começa o seu portfólio, ontem teve até aluno nosso perguntando isso, comece por temas que você gosta, é isso. Porque vai gerar uma motivação maior de você fazer do que você querer encarar já talvez um trabalho com a arte de um cliente que vai te pedir um negócio nada a ver e você vai desanimar. Então é melhor você desenvolver com o que você gosta e no seu caminhar você vai avaliando esse lugar, né? Eu preciso fazer mais coisas, eu vou ter que ir para um lugar que eu antes não pensei em ir, né? Então, mas começa pelo que você gosta, vai ser mais fácil vencer as barreiras técnicas e artísticas do desenvolvimento que a arte traz para a gente. Tá? Teve uma pergunta aqui, eu acho que quando você pegou trabalho, você já não estava com o celular, né? Como é que você preparava o arquivo da arte para o cliente? Como é que você lidava com as resoluções limitadas do aplicativo? Você chegou Esse é o problema, né? Esse é o grande problema do celular. Ele trabalha só com 72 dpi e não adianta. Pelo menos o Sketchbook, tá? Não sei o Clip Studio como é que é, mas o Clip Studio eu sei que tem mais ainda restrições do que o Sketchbook. Então, quando o cara me pediu, eu fiz o quê? Eu exportei os pedaços em tamanhos gigantescos, então o celular, o meu aguentava até 6.000 dpi até travar, tá? Então, até 6.000 dpi ele ia. Mas, assim, para desenhar mesmo legal, eu fazia em 5.000. Então, eu fazia grande, né? E eu fazia os pedaços, exportava cada pedaço como uma imagem, PNG. Daí eu jogava lá no Photoshop, no caso eu jogava lá no Sketchbook do computador, montava tudo, exportava em 300 dpi e mandava pro cara. Então era mais ou menos isso que eu fazia. Fiquei cansado, só de ouvir você falar isso.
Ah, É tranquilo. muita resiliência, hein? Muita resiliência, mas eu entendo isso. Eu já passei por isso, mas não Ah, no nível de celular, né? Passei com arquivos pesados que a máquina não aguentava e tinha que fazer mil é. partes, e é muito chato. Agora imagina isso numa tela pequena. Mas para quem Então, a perguntou, gambiarra é a parte boa do brasileiro, entendeu? Fazer exato. gambiarra a gente manja. A gente faz bem. Aham, depois quando tá com o recurso na mão, destrói. É isso aí. É, daí faz qualquer coisa. Vixe, a hora que pegou que eu aprendi o Photoshop, né? Porque eu morria de medo do Photoshop. Uhum. E fiz a aula no Ilustra Pro do Photoshop. Comecei a assim, me forcei a aprender o Photoshop. Eu fiz aulas também de designers, de gente que faz manipulação de imagem, né? Uhum. Esse tipo de coisa. Até a gente fez também um workshop, eu aprendi muita coisa lá no workshop de style frame também. Uhum. E porque não adianta também ficar lá com o Photoshop e não saber usar a metade dele, né? Uhum. Daí não resolve, né? Então Sim, fiz sim. questão de aprender bem para assim, não ser mais um problema, entendeu? É no Photoshop, beleza, bora, eu faço, Uhum. sabe? Hum, Legal. Então, assim, e faço as gambiarra também do mesmo jeito, tá, gente? A gambiarra mora em A mim. gambiarra é a nossa vida. Faz parte. Faz parte do processo, sempre. Ó, Exatamente. a Fer Moura, estou toda hora derrubando meu pé ruim aqui. A Fer Moura disse que trabalheira, que a pergunta foi dela, dessa questão que ela também trabalha no desenho no celular. Fer, ó, tem que dar um passinho a mais que me agrade aí, tá? Se você tiver um computador, mesmo que seja simples, uma mesinha, né, menor, então precisa dar um upzinho. Às vezes um tablet, né, dependendo dos valores aí, porque senão você fica muito limitada, tem que ter muita força de vontade e você se limita, né, pelo próprio tamanho ali, né, que É, o tem celular as traz, né. limitações. Tem A pessoas que eu já vi, própria. pode falar, Deixa eu só dizer uma coisa. A né? Nayara fez uma aula aberta lá no IBverso, ainda Uhum, está no YouTube, sobre todos os aplicativos que dá para você usar para desenhar no celular e no tabletzinho. Então, você não precisa ter um iPad, entendeu? Você pode ter um Samsung menor e trabalhar no tablet com uma canetinha vai te melhorar é, bastante a vida, cara. com certeza, com Bastante. certeza. E se for pegar em termos de preço, tudo bem, o celular é uma ferramenta que a gente usa para tudo, mas um tablet menor, ele vai ser o equivalente de um celular bom, né? Então, quem puder investir, você vai ganhar já ter uma canetinha ali, né? Começa a mudar aí Melhora muito. Melhora o, muito. o jogo, né? Muito bom. Deixa eu ver E que tem daí, mais se tá uma. levando a sério mesmo, tem que partir mesmo para as outras ferramentas mais profissionais, né? Porque daí Sim. a hora que o cliente vai chegar, você vai ficar desesperado se tiver com o celular só, na real. Então, aí a gente cai nesse lugar, né? Esse desespero, porque a gente quer um cliente, precisa de um trabalho. E aí, se alguém viu a sua arte, gostou e te pediu um trabalho, como você vai fazer se a sua dinâmica toda está presa, né? Numa caixinha muito pequena, né? Então, sim, É. precisa dar um passo a mais aí. Não precisa ser um salto, né? Mas um passo, alguns passos para te ajudar, tá? Eu, desde que eu comecei minha carreira, eu sempre tive esse lugar de, eu já falei isso abertamente, falo isso para os alunos, né? Cara, o meu trabalho é digital, então o meu equipamento é o meu trabalho. O vendedor que usa um carro, o carro é o equipamento dele. Quem tem caminhão faz entrega, o caminhão é o equipamento dele. Então, assim, eu sempre pude, né, sempre construir a minha carreira com esse lugar de, cara, de tempos em tempos eu invisto na minha máquina, no monitor maior, dois monitores, porque assim, com isso eu atuo de uma forma muito melhor. Hoje o meu setup é assim, tique, que agora vai trocar, mas depois eu falo. Outra hora, fazer um unboxing aí. Eu senti que eu tenho dois monitores grandes na minha frente, né? Então, isso me permite estar com equipamento de aplicativo de comunicação de um trabalho, aplicativo de comunicação com aluno, trabalho, pintura. Então, é isso, né? Vai para outro nível aí, o nosso processo profissional mesmo, tá? O Thiago Martins, eu não vou falar, você já sabe o que eu vou falar para você. O meu erro é não conseguir focar em um estilo, eu vivo pulando de uma técnica para outra. Cara, não tem problema você explorar, a arte é exploratória, né? Então, pô, mesmo que eu pegue fazer pintura digital, eu posso fazer estudos, porque eu gosto de tal artista, vou tentar pintar que nem ele, é uma exploração.
Pode ser que não dê em nada, pode ser que eu demore, ou pode ser que eu descubra algo ali, falo, isso aqui ficou legal, hein? Consigo trazer isso para o meu trabalho. Ou quando eu mudo de técnicas, né? Vou tentar simular uma aquarela, eu vou desenhar com caneta, tudo bem. Mas a questão quando a gente fala assim, pega uma vertente, né? Pega, por exemplo, algo que eu já falei algumas vezes para você, dê um passo para o Illustrator, mas isso fica entre parênteses aqui. Cara, né? Pega isso com mais firmeza, com um direcionamento é mais fácil, né? Fica mais assertivo aí os seus processos. Mesmo que você esteja num processo exploratório, com um movimento, né? Como a gente faz aqui, começa a ficar mais claro, mais rápido para onde você quer ir, tá? Mas a exploração na arte, ela vai sempre existir. E é importante que ela exista, porque, sei lá, daqui a 3 anos, a Grazi pode olhar para o trabalho dela e começar a falar assim, poxa, eu queria trazer mais pessoas para os meus desenhos, eu vou parar um pouquinho, diminuir um pouco a natureza. E ela pode mudar o estilo, ela pode começar a fazer outra coisa, como muitos artistas fazem, né? E tá tudo bem com isso, né? Eu acho que esse lugar, ele é legal porque, querendo ou não, é um movimento da vida, né? Às vezes pode ser chato você ficar repetindo, fazendo as mesmas coisas, né? Então tem esse lugar aí de exploração sempre. E você ser um artista generalista tem que ser um cara muito bom em todos os estilos, né? Para você pegar uma vaga de generalista, por exemplo, num estúdio. Você teria que ser muito bom em todos esses estilos que você quer atuar. Então, eu iria pelo aquele que te é mais natural, como para mim foi. O que você faz com mais facilidade e aposta nele. E depois você vai fazendo as outras coisas também, mas põe pelo menos no seu portfólio um deles com muita força, assim, com muita consistência, né? Para que o cara saiba que aquele estilo que você tá fazendo ali, que você está trazendo no seu portfólio é garantido. Ele pode te contratar para aquele estilo que não tem erro, você vai entregar. Ao invés de pôr várias ilustrações de estilos diferentes, todas medianas, pega um, faz muito top. E daí, se o cara pedir outras coisas também, você fala, não, eu também faço, tenha na manga ali. Mas é mais fácil, assim, você focar em um do que tentar ser muito bom em todos. Porque, realmente, os generalistas são pessoas que têm muitos anos de carreira, não é, Ricardo? Seus colegas que trabalham com qualquer coisa, como você. Exatamente. Quantos anos? Exatamente. Muitos. Não quero falar sobre isso. Nem eu. Mas sim, para você ser mesmo num generalista, vai chegar uma hora que você, por exemplo, eu tenho como ferramenta principal os elementos de pintura digital, que eu aplico em várias coisas. Então, mesmo um generalista tem uma coisa que você tem um domínio maior, ou é a sua técnica principal, como você disse, né? Até Bruno, você fez uma pergunta aqui de estilos, a Grazi respondeu. Você pode fazer várias coisas, cara, no seu portfólio, mas é importante que tenha uma delas que mostre consistência. Foi uma coisa que a gente falou muito ontem. Porque senão, aí a gente vai ir lá na pergunta do porquê. Por que eu quero fazer muitas coisas? Por que eu quero mostrar que eu desenho, eu faço aquarela, eu pinto a óleo, eu pinto com grafite, eu pinto com nanquim. Eu faço pintura digital, na pintura digital eu tenho 5 estilos. Cara, qual é a necessidade de eu ter todas essas possibilidades? É porque eu gosto e toda hora eu estou pulando e tem um termo que é o mix media, né? Eu misturo, aí eu pintei com lápis de cor, levei para o digital, dei uma pincelada digital. Então tem um porquê disso? Ou eu quero mostrar que eu sei fazer tantas coisas, ou eu ainda estou num processo de achar a ferramenta que eu quero trabalhar. Então tem níveis aí, né? E a gente tem alunos que tem esse perfil, assim, eu tenho que tomar um cuidado quando você quer fazer um monte de coisa, tá? Porque senão, cara, esse monte de coisa pode ser que o nível delas sejam medianos nesse monte de coisas que você faz. E aí quando você tem uma, que você pega e sobe o nível, puxa para cima, dá consistência, é melhor. Não entendam com a diferença de exploração. Eu posso explorar, posso brincar, posso desenhar uma hora, desenhar com caneta, não tem problema. Mas quando a gente fala de portfólio, da carreira, do que eu vou mostrar para os outros, é melhor que você suba o nível de uma técnica que seja, ou que você goste, ou que você tenha uma visão que aquela técnica é boa para o mercado, enfim. Né? Senão fica esse lugar meio... no 2D, eu acho que o generalista ele não é tão bom. No 3D, você tem generalistas, porque é o cara que modela, é o cara que anima, é o cara que faz render,
é o cara que faz rigging. Só que, geralmente, esse cara, ele até pode virar um supervisor, um coordenador, porque ele tem a visão do todo. Mas a animação dele não é tão boa quanto um cara que se especializou para ser animador 3D. O modelador 3D especialista vai ser muito melhor que esse cara generalista, né? Então, depende. No 2D eu acho mais difícil, eu me considero um generalista, mas não que eu faça todos os estilos. Não, eu uso uma ferramenta, eu consigo me encaixar em algumas vertentes, tá? Mas aí, cara, é exploração, é fazer, né? Tem esse lugar de evoluir as suas técnicas, senão corre o risco de alguma delas ser amadora e vai ser ruim, tá? Estamos quase acabando aqui, Grazi, eu vou puxar mais umas perguntinhas para não ficar em aberto. Tem alguém que falou que acompanha o Gabriel Soares, né, que é um cara de 2D que migrou para 3D, e aí a pergunta, você tem planos para atuar também com 3D? Eu tenho muitos planos, eu tenho planos para fazer tudo, gente, vocês não têm noção. Eu quero fazer tudo. Um dia desses eu escutei numa live do Aaron Blaze, né? Daí as pessoas sempre perguntam para ele, você não tem bloqueio artístico, né? Bloqueio artístico se chama. Ele falou, não, eu tenho muita coisa que eu quero desenhar, eu tô nesse processo, eu tenho muita coisa que eu quero fazer. Mas os meus planos estão mais para ir para pintura de texturas aí, como você faz. Eu gosto dessa ideia de fazer as pinturas dentro do 3D. Mas ainda é um passo aí meio longe, e tô trabalhando, ainda tem muita coisa para aprender até lá. Mas assim, modelar em 3D, não gosto muito não. Mas a ideia de pintar por cima eu acho bem legal. Legal. Teve um aluno que se matriculou semana passada no Ilustra Pro e eu combinei com ele que, como ele também quer ir para a área de 3D, que eu faria uma aula para os alunos desse processo meu de pintura 3D. Então, estou assumindo publicamente um compromisso aqui. Fazer uma aula celular, Ricardo? Não dá para fazer no celular. Não dá. Vamos ter que baixar um programinha 3D. Você precisa ter uma máquina para poder pintar um programa 3D, né? Aí já é outra coisa. A gente vai pegar uma coisa leve, vai dar para fazer. Então já assumindo o compromisso aí. Deve ter gente que tá pintando limão, repolho, cenoura, por aí no 3D, não tá? Então, tem. Vou fazer isso. Muito bom. Ó, a Ana, nossa aluna, falou, a Grazi está só começando. E deu risada. É isso aí. Deus queira. Ó, tem mais 3 aqui para a gente terminar. Por que você escolheu essa temática, né? Por que você gosta de pintar flores e vegetais e se você é vegana? Tem alguma ligação aí? Não. Não sou. Eu tenho uma experiência semi-vegana, porque meu filho é alérgico a ovo e a leite. Então, a gente consome muita coisa vegana nessa casa por causa disso. Mas não somos. Eu gosto muito, cara, das coisas naturais, das coisas orgânicas. Eu acho lindo. Eu acho muito maravilhoso, sabe? Como você pegar uma... Parece até meio doida, né? Mas você pegar, tipo, uma framboesa e você olhar como aquele negócio é constituído. Tipo, um monte de mini bolinhas presos. Tipo... Você vê, a gente tem uma videira aqui em casa. Você vê o processo dela crescendo, as uvas pequenininhas crescendo, e as plantas. É um negócio que me fascina, entendeu? Eu gosto. E daí, pra mim, não me incomoda ficar olhando por horas para uma cenoura, entendeu? É um negócio que não me incomoda. Eu acho interessante, eu acho muito, muito, muito impressionante como a natureza é, sabe? Então eu gosto, sabe? Os animais, as flores, assim, às vezes tem umas flores minúsculas, desse tamanho, e ela é perfeita, não dá pra entender como é que a natureza fez aquilo. Então é um negócio que me fascina, sabe? Não tem nenhum outro motivo além desse. Muito bom. Meu cunhado e minha cunhada, eles tinham... meu cunhado sempre mexeu com... Ele mexe muito bem com coisas de plantação, assim. Eles tinham uma época uma loja que vendia aquelas suculentas, aquelas plantinhas. Sim. A gente tem um monte que a gente ganhou deles em casa. E, putz, você começava a olhar elas, assim, e ele explicando as coisas que aconteciam, assim. É fascinante, as cores, por que uma mudou de cor. Nossa, é animal, é muito legal. Eu assim, com planta... É super complexo, né? São estruturas muito complexas, apesar de ser... Você vai criar dragão, né?
você tem que partir de um animal para criar o dragão, porque senão você vai deixar ele simples. O animal, ele é muito mais complexo, ele tem uma complexidade enorme atrás da estrutura de cada asa, do crânio, do bico. Por que o bico é curvo? Por que não é? Né? Então, eu acho que a natureza já fez o maior trabalho pra gente, sabe? E daí, você criar em cima dela, tem muito mais condições do que você achar que sozinho, na sua cabeça, você vai conseguir criar uma coisa tão complexa que nem a natureza, sabe? Então, eu acho que partir da natureza é sempre muito positivo. Seja para o que for que você for criar, sabe? As cores, você pegar as cores dos pássaros, as cores das flores, as combinações. As pessoas falam para mim, as suas combinações são muito lindas. Eu roubei da natureza, sabe? Eu peguei da natureza, tá lá. Eu só peguei para usar. Sim, então, eu acho que é uma boa inspiração. Mas eu com planta, flor, nunca tive essa vontade, mas um negócio que me fascina é céu. Nossa, o sol, assim, é uma coisa legal de pintar também. Maravilhoso, maravilhoso. Vamos lá, para fechar. Nossa, um fone meu morreu. Vamos ver, se morreu o outro, tem que trocar. Ou eu vou ter que tirar do fone. O que você diria para as pessoas que... não fui eu que fiz essa pergunta, hein? Vai parecer que fui eu. O que você diria para pessoas que são indecisas para se matricular num curso como Ilustrapro? Não fui eu, juro. Minha gente. Não, foi o Luciano, então, só pode. Talvez. Olha, gente, eu acho que assim, tem muito curso por aí, né? Eu vou falar bem a real, e eu testei vários. E tem 1 milhão de cursos da doméstica, que dá para você fazer lives disponíveis, 1 milhão de cursos abertos. Mas o negócio é o seguinte, se você está se sentindo solitário, se você não sabe aonde você está errando e o que você precisa fazer para melhorar, se você está sentado e fala, meu Deus, o que eu preciso fazer agora para conseguir virar um ilustrador, esse é o curso certo, sabe? Porque é um dos poucos cursos onde você vai ter acompanhamento de verdade, sabe? E se você quer ser ilustrador, se você quer ser profissional nisso, sozinho é muito mais difícil. Você precisa entrar numa rede de apoio, você precisa começar a fazer networking. Não é só ilustrar. Ilustrar é uma parte pequena. Tem todos os processos envolvidos nisso. Tem toda a parte de marketing envolvida nisso. As burocracias todas. Você tentar aprender tudo isso sozinho é muito difícil, sabe? O valor que você vai investir no curso não é nada perto do retorno que você vai ter. E assim, esse lance de estudar sozinho é muito difícil, cara. Você acha que você está evoluindo e às vezes você não tá. Você tá lá vendo lives, fazendo o mesmo erro toda semana. E daí o Luciano não vai deixar você fazer isso, sabe? O Luciano, o Léo, que é o outro professor de desenho também, não vai deixar você continuar errando, porque ele vai te mostrar onde está o erro. E aí que muda tudo. Você vai ver o erro, que é o que aconteceu comigo. Eu fazia o quê? Todo o feedback que eu recebia, por mais que eu não aguentasse mais aquela ilustração, eu chegava lá e falava, eu vou arrumar. Eu vou arrumar porque daí eu vou aprender. E daí eu ia lá e arrumava e fazia outra melhor. E sempre pegando esse feedback. E é isso que faz a gente crescer mais rápido, sabe? Ter esse acompanhamento, ter essa proximidade mesmo, né? De alguém que quer te ajudar. Honestamente, sabe? Que não tá querendo só vender curso. Então, é um dos poucos cursos onde eu posso dizer, assim, que eu de fato recomendo, sabe? Você vai encontrar o apoio que você quer. É claro que você tem que usar, né? Usar o curso, tem que fazer os exercícios, usar os feedbacks. Se você ficar só lá, só virar aluno e entrar na Hotmart, o Hotmart não vai fazer nada por você, tá? Você que tem que fazer. Mas a estrutura do curso é que é o melhor curso para te ajudar a virar um ilustrador profissional, sabe? Me ajudou muito, tanto que eu quis me juntar à equipe. Os meus colegas também, né? A gente vê todo mundo conseguindo emprego agora e fazendo coisas, claro, conseguindo às vezes não o melhor emprego ainda, mas evoluindo e conseguindo crescer, portfólios que a gente viu crescer juntos e coisas maravilhosas que saíram, né? Então eu acho que é uma recomendação que eu sempre faço, né? Eu acho que não tem erro, para falar a verdade. Não fui eu que Pronto, falei. acabou. Acabou.
Eu só vou falar uma coisa, você falou no comecinho, uma rede de apoio, né? Então, o formato que eu fui desenvolvendo e mudando ao longo do tempo do Illustrapro é esse lugar, né? É importante que o aluno senta, faça, se envolva, porque não tem como a gente amarrar ele na cadeira para ele fazer isso. Mas, assim, esse suporte, esse apoio, esse acompanhamento é o diferencial, né, que a gente faz aí, tá? Mas a Grazi falou tudo. Por último, eu acho que também você respondeu aqui por que você escolheu a ilustração, você tentou algo diferente antes da transição para a ilustração, você falou, né, das Tentei coisas que você um experimentou monte de ali, né? coisas. Legal. Eu nunca cheguei às vias de fato, assim, de chegar a vender, mas eu fiz vários testes, né? Então, quando eu fui fazer bolo, por exemplo, eu estudei um pouco, né? Porque senão você nem consegue fazer um bolo ficar de pé. E eu fiz ali pelo menos uns 3, 4 eventos familiares para ver quanto tempo eu demorava, quanto que custava para mim fazer cada bolo. E daí eu sentei no Excel, fiz as contas, falei, não vai dar, não vai resolver meu problema. Né? Eu tinha que trabalhar, sempre era final de semana, né? Você tem que pegar quarta, quinta e sexta e trabalhar direto, no sábado entregar, não sei o quê. Eu falei, não, eu não quero isso. Festa também, eu montei o projeto completo de festas, fiz umas 2 festas também trabalhar de sábado inteiro. Não que eu não trabalhe de sábado, porque eu trabalho, mas eu tô sentada na minha casa, sabe? E daí festa também, um monte de fornecedor, você tem que trabalhar com um monte de gente. Eu não queria, eu queria ser mais assim, a minha pegada autônoma mesmo, trabalhar mais sozinha. E tentei, cara. Eu acho que assim, se você não tentar, você não vai saber, né? Uhum. E é a mesma coisa ilustração. Ai, seria maravilhoso se eu fosse. Meu, você tem que tentar, porque você já passou 8 horas num dia ilustrando. Porque trabalhar é isso, né? É sentar a bunda de manhã, passar o dia inteiro lá desenhando, e no fim do dia falar, pronto, acabou, né? Então tem que tentar, tem que experimentar, porque ficar só no sonho, a gente às vezes até viaja, né? Que a coisa é muito diferente do que é. Uhum. Total, total. Eu adoro essa praticidade. Tipo, eu vou fazer bolo. Não, eu gostei mais da pintura. Eu vou pintar. Muito bom, muito bom. Não tem aquela coisa, eu sonho. Não, não, peraí, deixa eu ver isso aqui. Eu não quero isso aqui. Vou fazer. É isso aí. Essa praticidade é excelente. Eu não sei, eu nunca Muito tive bom. muitos. Meus sonhos, assim, estão mais envolvidos em, sei lá, sabe, viagens que eu gostaria de fazer, muitas delas que eu consegui fazer já, outras Uhum. que eu estou esperando meus filhos crescerem para eu poder fazer com qualidade, né? Então, tem, assim, eu nunca tive muito, assim, sonhos, e eu divido muito o que é sonho, e daí, geralmente eu acho que se é um sonho muito grande, às vezes é melhor ficar como hobby, porque na hora que você vai pro lado profissional é trabalho, e trabalho nem sempre é legal, né? Uhum. Então eu tenho bem uma visão assim, prática da vida. O que eu estou fazendo de trabalho, o que eu estou fazendo de entretenimento, diversão, distração, Uhum. né? E acho que o quanto mais você conseguir diferenciar essas coisas, mais fácil é ser feliz, sabe? Uhum. Porque daí você não fica assim, eu não amo o meu trabalho. Meu, é trabalho, sabe? É só Sim, isso. sim. É só o trabalho. E também não é isso. O trabalho não é sua vida. Ele é só o trabalho. Exato, exato. A gente tem um dilema muito grande, né? Essa coisa do, tipo, viver o sonho, né? Transformar o que a gente gosta em profissão. São vários caminhos diferentes. Eu conheço um cara excelente de ilustração que ele falava, cara, eu preferia ter trabalhado, em vez de agência de publicidade, eu preferia ter trabalhado em banco, que eu ia desenhar com mais prazer no meu tempo livre, sabe? E ele migrou, ele saiu da parte mais comercial e conseguiu se posicionar como um artista que expõe em galerias, que vende o trabalho dele, um cara excelente. João Ruas, depois vocês procuram aí. Uhum. E é isso, é um cara artistão e não ficou um tempo com games lá fora, depois ficou um tempo com publicidade no Brasil, até pro cara, não, quero viver da minha arte do jeito que eu quiser fazer. E construiu esse É lugar, isso né? aí. Então, só que É. assim, vou falar que é assim, nossa, ele vive o sonho, ele construiu, ele é um artista. Cara, era o cara que estava assim, com o sketchbook o tempo inteiro desenhando. Se ele não estava fazendo o trampo digital da produtora, ele estava no sketchbook dele o dia inteiro desenhando. Então, é aquela coisa que eu falei até ontem, tem um lado meio obsessivo aí para a gente fazer a coisa encorpar. Ou estrategista,
direcionada, focada, para fazer a coisa acontecer. Senão fica nesse lugar muito vago, né? E tá tudo bem, cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu momento, só não adianta trazer muitas frustrações, né? Por que que eu não consegui, aí eu não fiz, né? Esse lugar é ruim. Né? Se você fez, as coisas não funcionaram, é uma coisa. Mas se você ficou nesse lugar meio vago, né? Ele é ruim, tá? Eu acho que a gente vai encerrar. Ó, a Lauren falou aqui que o povo tem que fazer os exercícios, não adianta comprar um monte de curso e não colocar na prática. Perfeito. É isso. E a Lauren perguntou aqui, da aula 3D, não tem como fazer para fora. Então, assim, eu tenho um workshop pronto, que eu não lancei ainda, voltado para essa linha de pintura que a gente chama de hand painted, né? Pintura 2D no ambiente 3D. Eu acho que esse ano ainda sai, mas a aula, a princípio, é dentro aqui para os nossos chegados aqui, tá bom? Mas depois a gente conversa, Lauren. Tá? E lembrando, de novo, workshop Ilustrador de Sucesso, workshop não, desculpa, o evento Ilustrador de Sucesso, se cadastrem, tem o linkzinho do grupo. Segunda-feira começa as aulas, segunda, terça e quarta, tá? Seguidinha as aulas que a Grazi montou. É importante estar no grupo para pegar link e tudo mais. Beleza? Evento gratuito, tá? Sem pegadinha, evento gratuito. As 3 aulas prontinhas para você aprender mais sobre essa linha de prospecção dentro do mercado da ilustração digital. É isso, Grazi, ó, prazerzaço falar com você, a gente tem que fazer mais vezes, a gente tem que montar um quadro seu aqui. Semana que vem conversaremos dessas coisas. Pelo amor de Deus, não tem tanta coisa para falar, não. Eu falei tudo, é isso, não, é evidência. Pode repetir, até entrar na cabeça das pessoas, você pode repetir. É um mindset diferente, né? Para quem não tem essa visão muito prática da vida, pode parecer meio loucura, mas é meio como eu sou, assim, e daí a gente tem mecanismos para as pessoas que não são assim tentarem focar mais, né? Fazer planejamento. A gente fez uma aula de planejamento também, que o pessoal parece que gostou bastante. Então existem métodos, né? Se você não é uma pessoa naturalmente focada, prática, estrategista, eu aprendi também muito disso na minha carreira, né? Então existem métodos, né, para tudo isso. Então, semana que vem a gente conversa mais, que vai ver muita cara de Grazi por aí, né? E depois, para ver se todo mundo consegue aí deslanchar nessa carreira maravilhosa. Perfeito. Pintar coisas bonitas. É a frase, é a chave da live. Para mim, né? Coisas bonitas para mim. É verdade. Muito bom, pessoal. Obrigado, Grazi. Obrigado aí pela sua presença. A gente vai ter mais momentos como esse. Galera aí que acompanhou até agora, alunos e não alunos e futuros alunos, muito obrigado pela presença de vocês. Estaremos sempre por aqui. Beijo no coração de vocês. Uma ótima noite. E a gente vai se falando nessas redes todas. Beijo, pessoal. Boa noite. Beijo, pessoal. Boa noite. Até mais. Até.